Nem toda guerra eu tenho que entrar. Nem toda batalha eu tenho que entrar. Nem toda peleja eu tenho que entrar. Nem todo combate eu tenho que combater. Existem momentos que no meio da guerra é melhor ficar em silêncio. É melhor não ter atitude nenhuma. Só que Davi consulta a Deus, porque ele entende aqui que ele precisa da direção de Deus para essa guerra. Então o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu vá para a guerra? Ou o Senhor quer que eu fique parado onde eu estou? O problema é que tem muita gente que está entrando em guerras que não é para entrar. Está assumindo problemas que não é para assumir. Está se envolvendo em situações que não é para se envolver. E depois que perde a guerra, coloca a culpa em Deus. Senhor, mas eu te servia, eu te buscava, eu era fiel, eu era crente. O que adiantou orar depois que perdeu a guerra? Se você deveria ter consultado antes de partir para a batalha. Mas como você não orou antes, você está vivendo as consequências das suas decisões. Então será que o Senhor quer que eu entre nessa guerra? Será que o Senhor quer que eu entre nesse casamento? Será que o Senhor quer que eu entre nesse namoro? Será que o Senhor quer que eu entre nessa família? Será que o Senhor quer que eu entre nesse emprego? Será que o Senhor quer que eu entre com esse relacionamento? É de ti essa porta? É de Deus abrir essa empresa? O Senhor quer que eu faça aliança com fulano? Será que é da sua vontade eu abrir associação com alguém? Será que é da sua vontade eu me unir com alguém financeiramente? É de ti, o Senhor está nesse negócio. Eu preciso entender isso aqui. Porque se eu não souber o que fazer, eu vou me precipitar. Se eu tomar uma atitude errada, eu vou me precipitar. E na verdade, se eu não souber o que fazer, eu preciso não fazer nada. Eu preciso entender o que Deus quer que eu faça. Por isso que Davi está fazendo isso aqui. O Senhor quer que eu vá para a guerra? O Senhor quer que eu lute? Olha a humildade de Davi, olha o reconhecimento de Davi, olha o respeito de Davi, olha o temor de Davi. Eu sou rei de Israel. Só que eu entendo que não adianta eu ter a coroa na cabeça se eu não tiver a presença de Deus no meio da guerra. Então eu não quero só ter o título da liderança de rei de Israel. Eu quero saber, o Senhor está no meio dessa guerra? O Senhor está dentro dessa batalha? A tua presença está em nosso meio, dentro desse conflito. O Senhor quer que eu entre nesse embate, porque se o Senhor não quiser, eu não vou entrar. Por isso que Davi consulta ao Senhor. Se você fizer isso, para todas as decisões que você for tomar na sua vida, você vai acertar mais e vai errar menos. Por isso que eu costumo dizer que eu sou a razão dos meus erros. Deus é a razão dos meus acertos. Toda vez que eu faço, eu erro. Toda vez que Deus faz, Ele acerta. Toda vez que eu faço, eu caio, dá errado. Toda vez que Deus faz, dá certo. Consulte a Deus para saber qual a decisão tomar. Peça a direção a Deus para saber o que você tem que fazer. Até mesmo se Deus quer que você entre na guerra. Se é da vontade dele que você entre na guerra. Se é a intenção dele que você entre na guerra. Eu vou dizer uma coisa para você que pode ser até um pouco polêmico, mas você vai entender o sentido bíblico que eu vou aplicar. Até para ajudar alguém, você tem que pedir direção a Deus. Nossa, mas a Bíblia fala para eu ajudar o meu próximo, para sim. Isso é dever nosso. Mas até para você ser direcionado para dedicar o seu tempo integralmente em propósito de a vida de alguém, você tem que pedir direção a Deus. Por quê? Porque você não sabe os conflitos que essa pessoa está vivendo ou o motivo de muita coisa que ela está passando. Pastor, me dá a base bíblica para isso. Eu vou te dar a história de Jonas, que eu estou dentro de um navio. E quando ele entra no navio, aparece uma tempestade no navio. Os marinheiros começam a pegar a carga e jogar para fora do navio, porque eles percebem que iriam afundar no meio da tempestade. Alguém vai perceber que jogando a carga fora não estava resolvendo aquele problema. Aí vão descer no porão, vão acordar Jonas, e Jonas vai dizer: toda essa tempestade só está acontecendo por causa de mim.
Aí eles vão pegar Jonas e jogar Jonas no mar. Quando eles jogam Jonas no mar, o que vai acontecer? A tempestade acaba. Os marinheiros não tinham nada a ver com a história de Jonas. Os marinheiros não estavam em desobediência. Quem era desobediente era o Jonas. Os marinheiros não estavam fugindo da direção de Deus. Quem estava fugindo da direção de Deus era Jonas. Mas só pelo simples fato dos marinheiros deixarem Jonas entrarem no navio, eles passaram por uma grande tempestade. Porque nem todo mundo você tem que estender a mão. Pergunta para Deus: o senhor quer que eu entre nessa guerra? De repente você está ajudando um Jonas que está fugindo da direção de Deus. De repente você está ajudando um Jonas que está colhendo tempestade, que Deus está pesando a mão sobre ele. E se você ajudar, tu vai sentir o peso da mão de Deus. Por quê? Porque nem toda guerra você tem que entrar. Nem toda peleja você tem que entrar. Isso não tem nada a ver com ajuda ao próximo. Ajudar o próximo é uma coisa. Ser direcionado para pegar a guerra de alguém é outra. Você pode ajudar alguém e não entrar na guerra. Você pode ajudar alguém e não literalmente assumir a responsabilidade. Agora, quando você traz um Jonas para dentro do teu navio, colocou o cara dentro da tua casa, né? Colocou o cara para dormir na tua sala. Você não conhecia o caráter dele, não conhecia a vida dele, e agora está colhendo um monte de tempestade na tua vida. E está dizendo: ah, Senhor, mas eu fiz o bem porque estava escrito na tua palavra. Deus te deu direção para fazer? Deus mandou você fazer? Deus disse para você assumir a guerra dos outros? Então o que Davi está fazendo aqui está me dando uma lição. Que ele tem força para lutar contra os filisteus. Só que a questão não é ter força. A questão é saber: o Senhor quer que eu use a minha força para isso? Você percebe aqui a linha de temor que Davi tem? Força eu tenho para lutar, mas o Senhor quer que eu use a força para isso. Porque força eu tenho. A questão é saber se é a direção dele. A questão é saber se ele quer que eu faça. Então ele consulta ao Senhor. E Deus vai dar a resposta: vá, porque eu entregarei os filisteus em suas mãos. Pode ir. Então depois que Deus confirmou, amigo, não precisa ter medo. Depois que Deus confirmou, não precisa afrouxar. Depois que Deus confirmou, não precisa ficar com o coração inquieto e ficar envolvido com sentimentos. Não, não. Deus já não deu a direção? Deus já não disse o que fazer? Então vai, amigo. Deus já confirmou. Já deu sinal. Você estava parado porque você não tinha ouvido a resposta. Você não sabia ainda porque Deus não tinha falado nada. Você não tinha tomado nenhuma atitude porque Deus não desceu para dizer: é isso, isso, isso. Agora Deus desceu e falou: vai. Não tenha medo do que você vai enfrentar. Se os filisteus vão se levantar, se vão ter ataques de inimigo, se vai acontecer outras guerras, não, você não precisa ter medo. Se Deus já te confirmou, vá para a guerra e vá vencer, porque Deus está no centro dessa direção. Certamente eu entregarei os filisteus em tuas mãos. Então veio Davi a Baal Perazim e feriu ali Davi e disse: rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar de Baal Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi os seus homens tomaram, e os filisteus tomaram a subir e se estenderam pelo vale do Jefé. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Os filisteus, eles vão atacar de novo. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Jefaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás. Gente, isso aqui é importantíssimo para a vida. Isso aqui é importantíssimo para a vida. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é uma pérola espiritual para nós. É uma revelação. É uma clareza em relação à maneira como Deus se revela e como Deus direciona os passos. A gente precisa aprender muito com isso aqui. Porque no primeiro combate Deus disse: vai, eu vou entregar os filisteus nas suas mãos. Aí olha o que vai acontecer. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Jefaíns. Então estão partindo para cima.
Estão partindo para cima. Perceba que Davi já tinha lutado com eles. Que eu vou ler novamente o versículo 20. Ó. Então veio Davi em Baal-Perazim e feriu eles ali. E disse: rompeu o Senhor os meus inimigos. Então Davi já tinha vencido uma batalha contra os filisteus. Mas olha o que vai acontecer. E os filisteus tornaram a subir. E se estenderam pelo vale de Refaim. Então é uma segunda guerra. Ou melhor, é uma segunda batalha. É um segundo confronto. Que alguém pode pensar e dizer: já que está dando certo, então eu vou continuar. Já que está fluindo, eu vou continuar. Já que eu estou vencendo, eu vou continuar. Só que até nisso Davi tem temor. Porque nem sempre vai continuar dando certo. O que faz dar certo é ter a direção de Deus. Então eu preciso entender isso aqui. Que os filisteus estão atacando novamente. Só que Davi quer saber: é de ti atacar de novo? O que o senhor quer que eu faça? Qual é a sua direção? Mas Deus já tinha falado. Falou no primeiro combate, mas na segunda guerra. Porque o fato de Deus te dar uma resposta hoje para algumas coisas não significa que sempre você vai viver da mesma maneira. Eu preciso consultar a Deus. Eu preciso pedir a direção de Deus. Olha a direção que Deus dá a Davi. Davi consulta o Senhor, o qual diz: não subirás, mas rodeia. Davi vai lutar novamente. Só que a direção agora não é subir, é rodear. Percebe a estratégia que Deus está dando? Percebe que às vezes você está no lugar certo, mas com atitudes erradas? Às vezes você está no local certo, mas com atitudes erradas. Às vezes você está no ambiente certo, mas com a decisão errada. Lugar certo porque é lugar de guerra e Deus já tinha dito para lutar. Atitude errada porque você não consultou para saber nesse tempo qual a decisão deve ser tomada. Ah, mas Deus já falou comigo lá atrás. Deus falou 10 anos atrás. Você se posicionou lá atrás. A questão é saber qual a decisão que eu tenho que tomar agora. Qual é a atitude que eu tenho que tomar agora? Não subirás, mas rodeia. Deus está mandando Davi rodear. Não para subir, mas para rodear. Rodeia. Não subirás, mas rodearás por detrás dele. Preste atenção. Não subirás, mas rodearás por detrás deles. Você vai para trás dos seus inimigos. Você vai rodear e vai vir por trás dos seus inimigos. Vai para onde? Vai para trás. A estratégia de Deus não é ir em direção ao inimigo e confrontá-lo de frente. A estratégia de Deus para Davi é essa: você vai por detrás dele, você vai rodear ele. Porque tem momento que Deus vai mandar você confrontar de frente o seu inimigo. Mas tem momento que Deus vai mandar você fazer o quê? Rodeia eles. Rodeia, vai rodeando. Tem momento que não é confronto, tem momento que você tem que rodear. Você percebe qual é a estratégia de Deus para esse tempo? Tem horas que Deus dá a direção para confrontar. E tem horas que Deus dá a direção para rodear. É como Israel nos muros de Jericó, que estão rodeando e ninguém está entendendo nada. Está rodeando, e quem está em cima do muro está dizendo: esse povo é doido. Porque está rodando o muro de Jericó aqui, rodando em silêncio, não fala nada, só rodeia. Só que essa é a direção de Deus. Rodeia, não vá de frente, não sobe, rodeia e vem por trás dele. Você precisa se ater a isso aqui. E deixa quem quiser falar, vai rodeando. Deixa quem quiser criticar, vai rodeando. Deixa te chamar de frouxo, vai rodeando. Deixa te chamar de fraco, vai rodeando. Deixa te chamar de bobo, bobão, vai rodeando. Estão te atacando, estão se levantando. O que você está fazendo? Você está rodeando. Você não está partindo para o confronto. Você está rodeando.
rodeando, eu estou me esquivando, eu estou saindo dos ataques que os inimigos estão colocando contra mim. Eu vou rodear, porque Deus me deu a direção para vir por trás. Deus me deu a direção para partir de frente. E não é por falta de força. Força eu tenho para lutar de frente. Mas é que a direção dele é para vir por trás. Então tem momentos que Deus vai mandar você rodear certas situações, em vez de literalmente confrontar elas. Tem momentos que Deus manda você rodear os problemas que você passa, as calúnias que você passa, as dificuldades que você passa, as tristezas que você passa. Às vezes a direção de Deus é essa: rodeia, não confronte, vá por trás. Aí quando você usa a direção errada, você colhe os frutos errados. Você está batendo boca com o cara todo dia, que Deus está mandando você rodear ele. Você está batendo boca com a mulher todo dia, e Deus está mandando você rodear ela. Você está batendo boca com o teu primo, com a tua prima todo dia, e Deus está mandando você rodear. Você perde o teu tempo todo dia no trabalho, batendo boca com o teu chefe, e Deus está falando, vai rodear. Eu estou mandando você partir para a guerra, para o confronto. Rodeia. A estratégia de semanas atrás era essa, mas a de hoje é rodear. Qual é a direção de Deus para a minha vida? O que Deus quer que eu faça?